Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com o André Marsiglia. PGR quer tirar de todo custo o caso de Lulinha das mãos de Mendonça. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marsiglia. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Ontem houve um encontro entre Lula no Alvorada e os advogados do Lulinha. Hoje a notícia é que a PGR pediu que os casos que estão com Mendonça investigando o Lulinha passassem para a primeira instância. Ou seja, começou um zum de que Mendonça perderia a mão sobre os casos que estão investigando Lulinha. Obviamente, isso foi lido como uma espécie de uma tentativa de desidratar o Mendonça. É necessário que a gente entenda que isso é possível ser lido como uma forma de tirar esses processos do Lulinha do Mendonça, que é visto como um ministro rígido, é também uma forma de tratar o caso como se ele começasse tudo de novo, porque se ele passar para a primeira instância, as investigações praticamente terão de se reiniciar e é também, ou seria um sinal para a imprensa, ao passar os casos do Lulinha, do STF para a primeira instância, isso sinalizaria que não há nenhuma autoridade com foro privilegiado sendo investigada. Mendonça, quando soube dessa história de arrancarem dele os processos, ficou irritado e fez saber nos bastidores que não permitiria que isso acontecesse. Chegou até mesmo a questionar por que os processos dele iriam para a primeira instância sobre o Lulinha, mas o processo do Lulinha que está com o Flávio Dino não iria. O Mendonça ainda não deu uma decisão final a respeito de se vai ficar ou não com esses processos, mas até agora tudo indica que sim, e isso é ou pode ser muito ruim para a campanha do Lula. Pode ser, inclusive, um tiro pela culatra de, eventualmente, os advogados que tentaram arrancar do Mendonça esse processo. E por quê? Porque, nesse momento, nós estamos diante de um cenário em que o Mendonça, para justificar que os processos devem ficar no STF, ele terá obrigatoriamente de mostrar que há autoridades sendo investigadas ou a serem investigadas dentro desses processos que estão na mão dele e investigam o Lulinha. Ou seja, provavelmente ele terá de sinalizar que não é apenas o Lulinha, a Roberta Luxinger, o careca do INSS, mas autoridades com prerrogativa de foro, autoridades do governo Lula que serão investigadas nesses inquéritos. Tudo isso deve acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Isso pode cair como uma bomba dentro do governo Lula. Vamos aqui nos recordar que a imprensa deu há algumas semanas a informação de que a Roberta Luxinger, provavelmente junto ou coordenada pelo Lulinha, chegou a visitar o ministro do Desenvolvimento Social mais de 17 vezes durante o governo Lula. Chegou também a ter negócios com o Marcola do Lula, que estava na antessala do gabinete da presidência. A questão é que isso tudo pode, repito, explodir como uma bomba no governo Lula antes das eleições, ou às vésperas das eleições. E aí, nós saberemos antes desse período quem serão essas autoridades com foro privilegiado investigadas? Nós veremos essas investigações sendo concluídas? E o que o Lula dirá sobre isso? Dirá que dessa vez, mais uma vez, ele não sabe de nada? Veremos. E vamos com umas notícias no site Conexão Política. PF não encontra indícios de que a jornalista Alvo de Moraes tenha cometido crime de sigilo funcional. Relatório também não confirma que Luiz Pablo recebeu pagamento por reportagens sobre Flávio Dino, mas identifica repasse de 100 mil de origem não esclarecida. Um relatório de inteligência da Polícia Federal que embasou as medidas de busca e apreensão determinadas contra pessoas ligadas ao jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida afirma que não haver indícios de que ele tenha cometido o crime de violação de sigilo funcional. O documento também aponta que não ser possível apontar com máxima certeza que o jornalista tenha recebido dinheiro para publicar reportagens sobre o ministro do STF, Flávio Dino. Segundo o relatório ao qual tiveram acesso a CNN Brasil e a coluna de Malu Gaspar,
do jornal O Globo, não se trata de acusar o jornalista do cometimento de tal crime, já que o mesmo, em tese, está acobertado pelo direito de liberdade de imprensa, amplamente reconhecido em nossos tribunais, escreveu o delegado Alberto. Em relação à possível fonte das informações, porém, a Polícia Federal avalia que um agente público que acessa dados restritos e, e os repassa de forma irregular pode incorrer no crime de violação de sigilo funcional previsto ao artigo 325 do Código Penal. Apesar das conclusões de relatório ao ministro Alexandre de Moraes, manteve a investigação em curso e afirmou, ao autorizar as diligências, haver indícios relevantes da prática do crime de perseguição contra Dino, com base em manifestação favorável à PGR. A apuração tem origem em reportagens publicadas por Luiz Pablo desde novembro de 25, questionando o uso de um veículo oficial do TJ do Maranhão por Dino e familiares, uso que o STF e o próprio Tribunal Maranhense classifica como regular por integrar o esquema de segurança institucional oferecido a ministros fora de Brasília. A análise dos aparelhos apreendidos com o jornalista em março também identificou uma transferência de 100 mil feita pelo advogado Diogo Diniz Lima, depositada na conta de um terceiro identificado como Danilo Cotrim Bezerra. Segundo a Polícia Federal, o valor foi usado no pagamento de um imóvel rural avaliado em 461 mil, mas o relatório não conseguiu determinar com certeza se a quantia tinha relação com as reportagens publicadas sobre Dino. Luiz Pablo afirma que o valor foi um empréstimo pessoal para a compra de um terreno, sem relação à sua atividade jornalística. A partir da quebra do sigilo dos aparelhos de Luiz Pablo, os investigadores identificaram o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, Raimundo Cotrim, como a fonte das informações publicadas pelo jornalista, o que resultou em nova operação de busca e apreensão contra Cotrim, autorizada por Moraes na semana passada. O relatório da Polícia Federal também registra diálogos entre Luiz Pablo e os advogados Diogo Lima, nos quais reportagens críticas a Dinos eram encaminhadas ao advogado, que fazia comentários e sugeria alterações no conteúdo antes da publicação. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.